Dia 12 de maio comemora-se mundialmente o Dia da Enfermagem e o Dia do Enfermeiro, em homenagem a Florence Nightingale, marco da enfermagem moderna no Brasil. Aliás, no mundo. No Brasil, além do Dia do Enfermeiro entre os dias 12 e 20 de maio, comemora-se a Semana da Enfermagem, data instituída em meados dos anos 40, em homenagem a dois grandes personagens da enfermagem no mundo, a Florence Nightingale e Ana Nery, enfermeira brasileira e a primeira a se alistar voluntariamente em combates militares. A Semana de Enfermagem é um evento que busca discutir as atribuições dos profissionais de enfermagem, mas que também visa debater temas relacionados à saúde, destacando a importância da profissão e de problemas relevantes que estão relacionados à vivência do profissional e da comunidade. Para os brasileiros, a importância da enfermagem é inegável. Durante a pandemia da Covid-19, por exemplo, os enfermeiros passaram a ser a ponte de contato próxima com os pacientes, avaliando e mediando os serviços de assistência, apoio psicológico, além de facilitar muitas vezes o contato com as famílias. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em nosso país, cerca da metade dos trabalhadores da área da saúde estão na enfermagem, sendo 80% de técnicos e auxiliares e 20% de enfermeiros. A pesquisa da Fiocruz também aponta que a categoria é predominantemente feminina, hein? Olha só, 84,6% dos profissionais formados são mulheres, contra presença aí de cerca de 15% de homens. Hoje, na rede Santa Catarina Hospital Nossa Senhora da Conceição, o foco do trabalho é baseado no MAI, Modelo Assistencial de Enfermagem, que está no cuidado com amor, ciência do cuidado integral centrado na pessoa. Um modelo que tem como pressupostos filosóficos a pessoa aí em todas as suas dimensões, o profissional como ser humano e o cuidado também por meio do diálogo, né? O Hospital Conceição, em Tubarão, celebra a data e também destaca que atendimento humanizado fundamental na recuperação dos pacientes. Então, para conversar conosco hoje sobre este tema, nós convidamos elas, a Marli Rafael, que é gerente de enfermagem no Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Tubarão, e a Liliane Braga de Souza, que é gerente interina de enfermagem. Não podemos esquecer que hoje as colaboradoras, duas enfermeiras do Hospital Nossa Senhora da Conceição, da Rede Santa Catarina. Quando eu falo Rede Santa Catarina, a gente já sabe que o hospital é de Tubarão, né? Por quê? Porque nós temos outro Hospital Nossa Senhora da Conceição, só que em Uruçanga, então muita gente confunde, né? Aí diz assim, mas a gente assiste aqui em Tubarão, mas tem pessoas de Uruçanga que nos assistem, de Criciúma, porque como o programa ele também é transmitido pelo Facebook, ele vai aí pelo mundo afora. Então hoje é dia do Hospital Nossa Senhora da Conceição de Tubarão, porque é da Rede Santa Catarina. Bem-vinda, Marli! Obrigada, Cibele, bem-vinda também. Obrigada. Pô, pelo menos alguém disse que eu sou bem-vinda. Bem-vinda como sempre. Ai, que bom, eu agradeço. E sabe que eu estava contando aqui nos bastidores da história da minha tia, o nome da minha tia é Marli. Ai, Marli, é Marli. Ela é maravilhosa, Nossa, minha segunda mãe é uma pessoa extraordinária, que eu tenho um grande carinho. Então, eu amo as Marlis, tá? Que bom. Mas eu amo as Lilianes também. Para não ficar enciumada, Lili, bem-vinda, querida. Obrigada, é uma honra estar aqui no seu programa pela primeira vez. Pela primeira vez, Isso. Mas já sei que tu és tagarela, diz que é bom deixar tu falar. Marli disse, pode deixar, que ela gosta bastante. Gosto mesmo. Hoje tu estás exercendo qual função no Conceição? Então, atualmente eu estou coordenando as áreas críticas, né? O que seria coordenar as áreas críticas? Então, dar suporte às coordenações destas áreas, né? Às enfermeiras, né? Auxiliar no que elas precisam, né? Estar vendo quais são os problemas ou algo que surgir, né? Diariamente no nosso hospital,
para estar ajudando todos os setores, né, a ter um segmento melhor no dia a dia do trabalho, né? Até para seguir um padrão, né? Isso. Um padrão de atendimento, uma rotina, né? Agora, Liliane, quantos enfermeiros o Hospital Nossa Senhora da Conceição tem hoje? Enfermeiros, fora os técnicos. Então, mais ou menos, assim. Hoje a gente está mais ou menos na casa dos 205, 210, né, Marli? Enfermeiros, né? Enfermeiros. E uma média de e técnicos. E técnicos, 700 técnicos. 700, né, Marli? 700. Isso. Dentro desses, auxiliares e técnicos de enfermagem. Média, 25 auxiliares de enfermagem a gente tem ainda. Tem 25. Porque desses não quiseram concluir a sua formação de técnico, né? Sim. Daí permaneceram como auxiliar. Como Que fazem, não vão para as unidades críticas. As unidades críticas são UTI, emergência, centro cirúrgico, preparo de material, né, a UTI neonatal, centro obstétrico, alojamento conjunto. Essas unidades eles não vão, então. Ah, essa é a diferença, né? Isso. E tu já estás há quanto tempo, Marli, no hospital? Estou há alguns anos. Alguns anos, quantos seriam esses alguns anos? 29 anos. Completou agora 18 de fevereiro. Gente, que maravilha isso, 29 né, Marli? anos. Porque eu lembro sempre de ti lá do hospital, Marli. Isso, faz bastante tempo. Estou há 18 anos na gerência de enfermagem das unidades de internação. Caraca. E assim é 18 anos, assim, um trabalho árduo, né? Eu sei. Na gerência, com as nossas equipes. A Marion, que hoje não está aqui, né? Um beijão, Marion. A mamãe Marion esteve outra vez. Esteve o ano passado. Ela é puérpera, né? Ganhou o bebê, a Helena. Ela ganhou. Isso. Nasceu a Helena, parabéns, nasceu a Helena. Marion. Um beijão para ti, para Helena, que Deus abençoe essa família maravilhosa, né? Isso, ela veio junto, em 2015, me ajudar no departamento de enfermagem, porque o hospital é bastante grande, né? E uma gerência só era muito pouco, né? Imagina. Com muito trabalho. Então ela veio somar comigo. Agora, me conta, Liliane, como é que é, né, gerenciar isso, coordenar uma equipe tão grande, né? E de uma grandeza também, sem tamanho, porque assim, ó, ser enfermeiro, técnico, auxiliar, hoje requer sempre, né? Sempre foi aquele tipo de profissão que a pessoa requer muito desprendimento, muitas vezes até esquece de si para cuidar dos outros, mas não pode, tem que cuidar de si porque a prioridade é você. Se você não estiver bem, como você vai cuidar dos outros, né? E como no período da pandemia você já estava nesse cargo? Sim, na verdade, no período da pandemia eu estava coordenando a unidade de terapia intensiva. Caracas, meu. Foi puxado. Foi. Foi puxado. Foi bem puxado, mas a gente conseguiu vencer, né? Com certeza. Então, é o que a gente sempre falava, é a batalha invisível, né? Aquilo que os olhos não conseguiam ver, né? O inimigo que a gente não conseguia ver. Qual foi a parte mais difícil para ti no período pandêmico? Naquela época lá no auge, 2020, 2021, assim. Então, o mais difícil foi a gente conseguir, né? Tá trabalhando com os nossos colaboradores, com os nossos técnicos e conseguir fazer essa divisão, né? Porque a gente tinha a nossa família em casa, né? Que aí todos tinham esse medo de adquirir alguma coisa e passar para os seus familiares, apesar de que o hospital a gente sempre atuou com o uso de todos os EPIs necessários, né? E com toda a parte de higiene de mãos, né? Todo o treinamento que a gente precisava, a gente passou para eles, para que eles não adquirissem nada ali dentro, mas mesmo assim, protegidos, a gente sempre tinha esse medo, né? E todos, né, dentro do hospital que trabalhavam tinham esse medo. Então, de passar isso para a família. Então, foi aquele período onde tudo estava incerto e que ninguém sabia muito o que fazer, porque aí não tinha vacina, né? Era o medo. Era tudo muito desconhecido e nós temos medo do desconhecido, Isso, né? Isso. A gente ainda estava recém, né, tentando conhecer alguma coisa, né, Marli? E aí, então, a equipe muitas vezes, né, às vezes chegava triste, com medo, e a gente tinha que, né, ajudar a... Jogando para cima, né? Jogando para cima, que a gente tinha os pacientes ali, que a gente precisava cuidar deles, que eles precisavam da gente, que se, né, a gente não viesse, aí tinha... é que tá, né? Porque imagine só, os pacientes precisando dos enfermeiros, técnicos, auxiliares e médicos, e, no entanto, a equipe, porque vocês eram comissão de frente, né? Vocês são parte, vocês fazem parte da comissão de frente. Então, eu penso que a comissão de frente é aquela que
é a responsável pelo resto que está vindo atrás, né? A gente tira prova disso, vamos fazer uma analogia até que não tem nada a ver com saúde, que não deixa de ser também, porque quando se tem alegria, o carnaval, o desfile de uma escola de samba. A comissão de frente é responsável pelo tchan, na entrada na avenida. Então, eu vejo os enfermeiros, técnicos e auxiliares como essa comissão de frente, como se fosse uma escola de samba, sabe? Entrando na avenida e diz assim, ó, agora pode vir que está tudo certo, e vem a turma toda atrás. Então, em algum momento, Liliane, tu tivesse medo? Então, na verdade, é aquela história, né? O medo do desconhecido. Exatamente. Nesse sentido, né? Mas eu sempre tinha comigo que a gente entrou e que a gente ia conseguir sair. Com certeza. Né? E muitas vezes a gente teve que modificar a estrutura do hospital para a gente acolher esses pacientes. Então, todos os dias, né, a gente pensava em alguma estratégia diferente que a gente precisava fazer. Fazia várias reuniões juntamente com a direção, né, colocando todos os coordenadores, todos os líderes a par de tudo que estava acontecendo na instituição, para a gente, então, junto, né, várias pessoas, pensar no melhor, naquele momento, o que a gente poderia fazer em prol aos nossos pacientes, né? Então, muitas famílias acabaram se isolando, né? É verdade. Isso. E aí teve aquela parte de, né, que os técnicos, os enfermeiros, né, ninguém queria chegar perto da gente, a sociedade, né? E depois eles foram entendendo que não, que a gente estava ali realmente em prol para ajudar, muito né? assustador, Muito assustador, né? E aí depois a população foi entendendo e vendo, né, que realmente, né, os enfermeiros, os técnicos, os médicos são os anjos sem as asas. Ah, com certeza, e são mesmo, né? Quando vocês são chamados assim, como é que vocês se sentem, Marli? É uma coisa assim, inexplicável. Parece assim, a gente faz muito, mas a gente não vê, meu Deus, eu fiz isso, obrigada. Não, a gente não fica esperando, Não. meu, muito obrigada. Não. A gente faz mesmo de coração, é uma vocação mesmo, então não espera nada em troca. Mas quando vê, né, alguém falar, a gente fica assim, sem palavras. Né? É um sentimento assim, sem palavras. Um anjo é muito grande, né? Protetor. Nossa, olha a grandiosidade, né? né? Ser chamado isso. de anjo. De anjo, nós somos. Eu sou casada com um. Lá em casa eu tenho 3 anjos do meu lado. Tens 3? Eu sou casada com um. De olhos azuis ainda. Anjinho lindo. Isso. O meu não tem olho azul, mas também é um anjo. É um anjo, né? Adora Isso, cozinhar. A gente tem, o meu também. E assim, a gente tem que ter muita gratidão, né? Tem. Porque, e assim, a gratidão que eu me refiro não é só pelo nosso cônjuge, né? O parceiro de vida, mas eu falo da gratidão pelos enfermeiros, pelos técnicos e pelos auxiliares. E aos médicos também, né? Mas eu digo assim, porque a gente que, muitas vezes, eu tive que passar por uma internação no mês de abril, devido à minha cirurgia, eu vi exatamente como é que é o corre-corre. Ano passado, em novembro, estive na emergência com a minha sogra. Ela teve que passar uma noite na enfermaria, porque não tinha leito. E assim, é superlotação e as pessoas não entendem porque querem chegar lá e querem ter um quarto, às vezes brigam, discutem, enchem o enfermeiro, o técnico, o atendente de desaforo, sendo que eles não têm culpa, eles vão fazer milagres, né? E olha o que fazem, gente. Por incrível que pareça, vocês fazem milagres dentro do hospital. E é isso, são vocês, da comissão de frente, que tornam o Hospital Nossa Senhora da Conceição essa grandeza que ele é, esse gigante, que é um hospital regional e referência nacional. E hoje é dia de participação do Hospital Nossa Senhora da Conceição de Tubarão, que tem como missão, né, cuidar, acolher o ser humano durante todo o ciclo da vida, né, gente? E é tão bom quando a gente tem um hospital que é público, mas que dá todo um suporte para a gente. A gente sabe que para quem depende do SUS, olha, não é fácil. Mas o Hospital Nossa Senhora da Conceição, ele dá um jeito, ele remaneja, ele faz isso, faz aquilo, ele dá um jeito de atender todo mundo. Só que é lógico, na hora da superlotação, não tem o que fazer. E falar em superlotação, continua superlotado, porque eu vou te dizer, né? Hoje o Hospital Nossa Senhora da Conceição, como ele é regional, ele atende a região. E aí muitos hospitais que também estão em déficit aí com
falta de UTI, isso e aquilo, hospitais que na época foram fechados, e aí tudo se concentrou em Tubarão, né, Marli? Isso. Por ser considerado um hospital regional, então as pessoas procuram o nosso hospital e não passa no seu. Não. A gente vê assim que não passa no seu. Né? Tem vários hospitais, tem Braço Norte, Imbituba, Laguna. Exatamente. Então o povo já vai direto no Conceição. Isso. Daí é onde superlota o nosso E Conceição. está superlotado? Tá. Continua. As unidades de internações todas cheias, leitos de UTI todos cheios. Temos alguns pacientes na emergência. Mais de 15 na emergência, aguardando internação. E isso também que dá impacto também para a nossa equipe assistencial. Claro. Porque mesmo com pandemia, a pandemia a gente sabe que foi toda uma estrutura montada e para poder atender com qualidade e segurança os pacientes dentro das nossas possibilidades. Mas, ao mesmo tempo, a gente observa, de fevereiro para cá, o aumento da demanda desses pacientes, qualquer idade, principalmente idoso, com várias comorbidades nos procurando. E ficando uma média de 9 dias de internações, por causa da complexidade também das doenças crônicas. Sim, claro, que tem, até né? porque uma coisa leva a outra, né? Por conta de um diabetes dá um outro problema e assim vem outro, uma hipertensão severa já causa outra coisa. E assim, Isso. É complexo, coisa, né? É muito complexo. Muito complexo. Muito complexo. E se a pessoa que já é doente, tem a doença crônica, não cuida, não faz o controle, não vai na unidade básica, que é por seu direito, procurar, temos os postos controlar. de saúde, Isso. né, nos nossos bairros. E daí, senão, vai o quê? Vai desbocar tudo no Conceição, dificultando para a gente, porque diariamente a gente faz estratégia para atender a emergência, superlotação, as unidades, as altas, o trabalho das altas até às 10 horas da manhã, mas nem sempre é possível. Sim. Daí fica de 5, 6, 7 dias aguardando na emergência, infelizmente. Infelizmente, né? E assim, tem muita gente ainda que procura o hospital que não é um caso de emergência, né? Tem gente que vai para o hospital que parece que está tão carente que precisa conversar com alguém. Então, eu sempre recomendo, vá até o posto de saúde, né? Que você vai ser atendido mais rápido e dando a vez para pacientes de emergência no hospital. Porque muitas vezes, se a pessoa diz, ninguém vai para o hospital assim de bobeira, mas tem gente que vai porque tá com uma dorzinha, tal, dá uma dorzinha, já corre para o hospital. Tem gente que não aparece no hospital jamais. Em contrapartida, tem aqueles que vivem no hospital. E o hospital, quer queira, quer não, é um lugar que a gente sabe que se o paciente está lá internado vários dias, também, quanto menos tempo ficar internado, melhor. Porque o risco de contaminação é muito maior, né, Marli? Porque os nossos leitos são coletivos, claro, né? São 4 a 6 leitos, né? No mesmo quarto, né? A enfermaria que a gente chama e ao mesmo tempo é várias pessoas, além dos acompanhantes. E a gente trabalha ainda com o uso de máscara na instituição, mas tem aquele que não usa, bota no pescoço e tudo mais, né? Então. Ele tem que estar pedindo, ou coloca máscara, porque cada um... E esses vírus estão por aí. Tá. O vírus é transmitido no ar, então assim... Se tu não tem uma boa lavagem das mãos, uma higiene adequada, vai transmitir e tu nem percebe. E não é só, a gente não está falando só falando da Covid-19, não. A gente tem o H1N1 que está aí, ó. Né? Tá retornando, Tá retornando. Ai, gente, não me fala que ainda tem um arrepio. Porque eu peguei esse bichinho lá em 2009 e confesso que não foi nada agradável. Eu achei que eu ia partir dessa para pior, né? Porque para melhor tá aqui, né, gente? O outro lado eu não conheço, então deixa eu aqui. Os que partiram, eu espero que estejam em bom lugar. Porque meus pais já partiram, meus avós, meus tios, alguns tios, primos, então, que estejam num ótimo lugar. Agora, enquanto a gente não parte, a gente tem mais é que viver o agora, o hoje, né? Então, o hospital, eu estava lendo no final de semana que o hospital, inclusive, a maternidade estava muito cheia e as cesarianas
eletivas também tinham sido canceladas ou estavam para ser canceladas. Tu sabes mais ou menos a quantas andam a situação? A gente bloqueia as agendas das eletivas Tem que pela bloquear, demanda né? da porta. Porque como a gente é um hospital de alta complexidade, gestação de alta complexidade, né, e outras também, em outras patologias, né? Então fica bastante difícil, a gente está com uma média de 270 partos mês, tem mês que chega a 300 nascimentos, coisa que a gente não tinha. E olha que antes da pandemia nós pensamos, o que será da maternidade? Porque antes da pandemia, os casais tinham máximo 2 filhos. E verdade. hoje está uma demanda de nascimento. Tá vendo? O pessoal manteve ocupado na porque as pandemia em pessoas casa, né? repensaram, Tiveram né? tempo, as pessoas repensaram. Que bom, embora que o número de divórcio tenha aumentado em 50% no Brasil, na pandemia. Isso é assustador. Convívio. O convívio, né? As pessoas as pessoas esqueceram-se de como que é conviver em família. E aí tiveram que resgatar isso, né? E de fato, assim, uma das coisas que eu ficava até irritada, que eu não aguentava mais ver lives, né? Eu fiquei assim quase que um ano afastada das redes sociais. Eu fiquei, gente, era esporádico assim, porque aquilo tudo, até porque eu também estava passando por um processo de luto da minha mãe que faleceu no dia 2 de maio de 2020. A gente tinha passado 6 meses de um processo bastante difícil devido à doença dela, de um câncer raro. Então, e aí veio a pandemia e tudo junto e misturado. E com mais o meu luto, a Cibele surtou. E aí fui acometida pela Covid-19. Aí pronto. Aí foi pior ainda. Então, essa coisa toda, eu não podia ver lives, inclusive de mulheres, mães jovens, ensinando outras mães a ficar com seus filhos em casa. Eu digo, como assim, gente? Tem cursinho para criar filho agora? Tem cursinho para... né? Eu digo, tudo bem, até respeito, mas as mães se desesperaram. E eu sei por quê. Porque hoje é muito fácil você entregar um celularzinho para sua criança e dizer assim, te vira, brinca aí. Lili, tu sabes disso? Tu tem gêmeos de 5 anos, né? Tenho. 5 anos de idade. Caramba, tu passasse com os teus gêmeos pequenininhos na pandemia. Bem assim. Eles hoje têm 5 anos. Na época eles tinham 2? É o Theo e a Lívia. 3, 4, 5. 3 anos, né? Em 2020? 2020. Há 3 anos atrás? Isso. E não é difícil, né? Porque aí você tem que separar, né? Tá trabalhando, mas sabe que tem a família em casa, então é todo aquele receio, né? De não estar levando nada para nossa família, né? Aquilo que eu tinha comentado. Tu chegaste a pegar Covid? Peguei. Pegaste? Mas eu peguei do meu esposo. Tu pegaste do teu esposo? Olha só que loucura. Ele teve Covid e eu falei para ele, agora você vai dormir em outro quarto, né? Vamos se afastar aqui dentro. Ele ficava de máscara. E aí depois eu comecei a ter os sintomas. Olha só. Né? Mesmo eu trabalhando na área, Sim. eu peguei foi dele. Pegou foi dele? Foi dele. Tá, que loucura isso, né? E tu, Marli, chegasse a ser Eu peguei acometida? o ano passado, não foi nem no auge do Covid. Olha só. Também não foi no hospital, foi de um... E foi tranquilo? Foi tranquilo, porque graças tu a Deus. estava com as vacinas Sim, em dia, né? não. No hospital Eu, a todos primeira tentaram, vez né? foi bem complicado. A primeira vez. Eu fui acometida em 2020, um ano depois, em 2021, mais uma vez. Mas a primeira vez foi pior. A segunda foi mais ou menos, mas a primeira foi punk. Eu tive A muita primeira dor eu nas eliminei, pernas. caramba, eu perdi 18 quilos na época, em 2 semanas acamada. E o pós-Covid também deixa a gente muito, né? Deixa. Mas graças a Deus, tá tudo sob controle, com exceção da dengue, né? Porque agora é um outro olhar, né? um outro cuidado aí, olha. Mas graças a Deus, segundo o nosso secretário da Saúde, Dyson Trevisol, ele e a Chayane que estiveram aqui esta semana, eles disseram que são pouquíssimos casos, parece que são 13 casos de dengue no município de Tubarão, né? Comparado aos outros, recebendo 2 enfermeiras do Hospital Nossa Senhora da Conceição aqui de Tubarão, um hospital que é nosso parceiro, né? Parceiro do programa, já pelo 2º ano consecutivo, e nos enche de orgulho de saber que o hospital, a gente tem muita gratidão pela confiança, né, no nosso trabalho, assim como o hospital também tem gratidão pela nossa confiança ao trabalho de todos do hospital, porque
Eu sou a pessoa que eu sempre elogiei muito. O que tem que falar quando está errado, eu falo. Então, chega e digo, olha, aconteceu tal coisa, isso e aquilo. Tem como a gente solucionar de alguma forma? Como aconteceu lá, minha sogra precisou, não tinha maca. E eu disse, bah, mas uma idosa teve um AVC, ficar na cadeira de rodas. Mas aí eu fiquei pensando, caraca, eu olhava todo mundo chegando e digo, mas não vai ter para todo mundo mesmo, não tem como. E se não tem, não tem. Não é que estão escondendo uma maca da gente. Até que, de repente, vagou uma e está tudo certo. É que, às vezes, falta um pouquinho de tolerância das pessoas, né? Falta tolerância. E essa coisa da resiliência, da paciência, da tolerância. E hoje eu vejo que as pessoas estão meio que tolerância zero, né, Marli? Como é que vocês, enquanto enfermeiras, estando na comissão de frente, como é que é lidar com o público que chega doente, carente e que muitas vezes estão extremamente estressados, tolerância zero? Tem alguém que se passa, que agride verbalmente, nesse tipo de coisa ainda? Infelizmente tem, né, Sibeli? Principalmente a porta de entrada, né, que é a emergência. Então a gente trabalha muito assim com a nossa equipe, no nosso modelo assistencial de enfermagem, trabalhar muito o equilíbrio emocional, respirar fundo, porque ele não te conhece, muitas vezes agride verbalmente, te chama de tudo, mas ele não te conhece, não sabe quem é você. Exatamente. Então entra aqui e sai aqui. E porque assim, ele está com problema. Claro. Muitas vezes o acompanhante está com problema, tu não sabe o que está por trás disso, Não. então não é para você. Mas não é fácil, né? Não é fácil, tu vem trabalhar e tu ser xingado. A gente pede, né, primeiro respeito, a equipe está ali se esforçando o máximo. Né? A gente tem a equipe também de psicologia que nos apoia no que a gente precisa, no apoio psicológico dos nossos colaboradores. E com a pandemia a gente viu que as pessoas ficaram muito intolerantes, sem paciência. Tu tá no trânsito, é um buzineiro só. Mudou para cá, é um buzineiro, as pessoas também não respeitam, né? Não, e tá uma falta de respeito em relação ao celular, quando o condutor tá mexendo no celular, andando igual uma tartaruga ninja, a 20, 30 por hora. Mesmo e assim. aí, gente do céu, o que é isso? É o respeito. E colocando um desrespeito. Não um tem, desrespeito para com os outros. Porque falar no celular, estaciona o seu veículo, pronto, deixa os outros passar. Isso. Imagina uma rodovia federal, você encontrar uma tartaruga ninja a 40 km por hora. Onde a velocidade ali é 80. E não é só isso, o risco de um acidente, Exatamente. né? A imprudência, né? De colocar uma outra pessoa em risco e não tem nada a ver com aquele ali que está usando o celular, né? Aí chega acidentado no hospital, que é atendimento imediato. Que é imediato, tem que ter paciência. Tem que ter paciência. A prioridade é os pacientes graves. A gente usa a classificação de risco, né, É isso aí, tem um protocolo. Tem o protocolo de Manchester, que a gente classifica os pacientes conforme a gravidade. Então, pulseirinha branca, verde, Isso, amarela, isso. vermelha. Eu usei, quando eu estava hospitalizada lá, eu usei uma roxinha também, junto com a branquinha, porque eu sou alérgica. Isso. Alérgica a metoclopramida e ácido acetil salicílico. Então, assim, eu disse, caramba, olha, eu não tinha usado essa roxinha ainda. Eu também não tinha precisado de cirurgia já fazia um bom tempo, né? Graças a Deus. É as metas de segurança que a gente As trabalha. metas de segurança. Eu achei muito bacana isso. Porque a enfermeira já chega, ou a técnica chega, já olha, diz, opa, e já vai conferir a medicação que está dando para ver se não tem a ver com a paciente que é alérgica, né? Porque tem que ter um cuidado muito grande em relação a isso. A gente trabalha, uma das metas que é a identificação, por isso que tem no leito o seu nome, nome do seu pai, a data de nascimento, porque são 3 evidências que garantam que é você. Cibele, filha de fulana de tal, a data de nascimento para dar segurança para o técnico ou enfermeiro que vai te medicar. Se corre risco de queda, né? Também é um outro protocolo, usa medicamento que possa dar tonturas, né? A idade, tudo isso aí estão padrões, né, que a gente classifica, que tem uma escala que a gente classifica. Vocês estão falando e eu estou vendo aqui, meu Deus do céu, o que seria da gente sem os enfermeiros técnicos e auxiliares? Olha, não tem como. E é preocupante, sabe, Sibeli, tem um estudo que 2030 vai diminuir 20% da área da saúde, né, os profissionais da saúde. 20%. Por que será isso, Marli? Porque as pessoas estão repensando o que eles querem da vida, o bem-estar. Uma das preocupações é o bem-estar, depois dessa pandemia toda. Estão repensando no que ele quer para a sua vida. Principalmente na saúde mental, né, Marli? Principalmente. O psicológico de vocês ficou abalado nessa pandemia?
Ficou, mas ao mesmo tempo, graças a Deus, né, tem pessoas, tem colaboradores que perderam quase toda a sua família. Eu sei. Né? Então, assim, a família é o alicerce pra gente, né? Para manter-se em pé, manter-se viva, todo dia trabalhando, indo com garra para o hospital, que tinha outras pessoas que precisavam, e principalmente a nossa família com saúde. E o trabalho de equipe na instituição, isso é fundamental. Um apoiando o outro, um incentivando o outro. Se um está para baixo, o outro levanta, o outro ri, brinca. Nós fazia café, levava bolo diferente, né? A padaria nos fornecia cafés da manhã diferenciado, para quê? Para incentivar, para motivar, um momentozinho de nós sentarmos, conversarmos, para que aquela energia não esgotasse. Exatamente. Sempre melhorando a frequência vibratória de todos e botando um positive vibration aí para elevar todo mundo, né? Porque, de fato, foi bastante chocante. Para a Semana da Enfermagem, o que o Hospital Nossa Senhora da Conceição preparou aí para vocês? A gente faz sempre um grupo que organiza toda a Semana da Enfermagem. A gente começou sexta-feira passada, que foi o Dia Internacional do Enfermeiro. Na quinta-feira, a gente promoveu, nós, entre os enfermeiros, um jantar. Olha! Faz mais de 10 anos que a gente promove, entre nós mesmo, né? Fomos no PIR 29, a gente... Gostoso. Muito gostoso. A gente conseguiu 90 enfermeiros que aderiram à causa. Nós Olha! fomos em 90, fechamos quase o PIR, assim. Pô, que pra bacana. gente, foi muito legal, foi muito legal. E no dia 12 foi a abertura, que a Vânia Martins veio dar uma palestra para nós. Celebrante, muito querida, maravilhosa, Vânia. É o segundo ano, é o segundo ano que a gente traz ela para a Semana da Enfermagem, para passar, ela tem, como você, um amor muito grande assim pelo hospital. E como ela disse, vocês merecem tudo de bom, assim. Eu também penso assim. E aí, a Semana da Enfermagem a gente quer comemorar com alegria, assim. É isso. E uma energia positiva para todos os colaboradores. Acho que isso é importante, não é tristeza, é alegria mesmo, para nós estarmos ali, firme e forte, para o que der e vier, né? E é verdade, como isso é importante, né? E aí vocês tiveram esse jantar na quinta, abertura na sexta, com a palestra da Vânia. Isso, o Dr. Emerson veio conosco também falar de cuidar do cuidador na segunda-feira, muito bom também, excelente palestra, como a gente se cuidar, para cuidar do outro, né? Eu falei certo, né? Falou certo. Falou que se eu não me cuido, como é que eu vou cuidar dos meus, né? Isso. Eu tenho que estar no topo da lista, eu tenho que ser a prioridade número 1, porque se eu não estiver bem, como é que eu vou cuidar dos meus, né? E dos outros também. Não é só cuidar dos nossos, é cuidar dos outros. Então, principalmente nessa profissão tão nobre, que é a enfermagem, que eu vejo que em muitos lugares ainda não é devidamente valorizada como deveria, e que a população também olhe com outro olhar, outros olhos, com olhos de amorosidade e gratidão. Porque já pensou se não tivesse essa turma toda aí na pandemia, gente, que teria sido da gente? Olha, nem sei dizer o que, mas com certeza muita gente não estaria aqui hoje para falar sobre isso, né? Talvez até nem eu, porque se a gente está sempre precisando, né? A gente está sempre precisando. Ninguém é autossuficiente, né? Não. Ninguém vive sozinho, né? Exatamente. E se vocês hoje escolheram essa profissão, é porque vocês amam essa profissão. Eu vejo na Liliane e na Marli, eu não vou dizer sangue nos olhos, não gosto disso, mas o brilho nos olhos. O brilho nos olhos, por amor a essa profissão. Porque tem que ter muito amor, né? Para se desprender da família e dizer assim, não, a minha dedicação é aqui, mas também tem que separar, né? E como que você consegue, Lili, chegar, sair do hospital? Tá emocionada, Lili? Eu tô. Que linda! Como consegue chegar do hospital e acolher a família te esperando, né? Então, como eu te falei, né? Tem toda uma dinâmica, né? Eu chego em casa, vou dar banho neles, comida, né? E eles estão lá me esperando, né? E aí a gente continua fazendo as nossas tarefas de casa, né? E aí tem todo... Mas consegue desapegar? Desapego naquele período ali, rapidinho. Rapidinho ali com eles, fazendo porque daqui a pouco já começa, todos os afazeres, e aí depois vou lá dar uma olhadinha no celular, se não tem alguma coisa, alguém me chamando, algum coordenador, alguma coisa para resolver, e depois deixo ali o celular e vou lá dar atenção para eles. Boa. E é isso. Ai, que coisa boa. Bom, eu quero agradecer a presença da Liliane aqui.
e da Marli, duas grandes enfermeiras que já estão um bom tempo no hospital. Com certeza, quem já passou pelo Hospital Nossa Senhora da Conceição aqui em Tubarão já deve ter encontrado por elas aí no corredor do hospital. Lógico, hoje elas não estão uniformizadas, mas eu quero agradecer de coração e dizer para vocês gratidão. Gratidão pela existência de vocês. Honra a vida de vocês e honra a profissão de vocês, porque se não tivesse essa profissão, gente, com certeza a maioria de nós não estaria aqui hoje, né? Nós não estaríamos aqui com certeza. Gratidão, 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 gratidão.